Vamos passar vergonha na fila em 3, 2, 1. Pode ir? Bom dia, pessoal. Vamos começar dentro do nosso horário, porque a gente tem bastante coisa para falar. É um tema muito interessante que acho que tem tratado bastante o nosso coração. Pelo menos o meu, quando eu vou preparando a aula, o meu coração vai me dando alguns nocautes de coisas que eu vejo que a gente tem que mudar, aprender, mexer na nossa vida. Então acho que para começar, vamos orar para que o Senhor possa estar solidificando cada um desses conhecimentos no nosso coração, possa nos capacitar a mexer na nossa vida em cada uma das áreas que a gente vai discutir, vai tratar ao longo das próximas semanas. Senhor meu Deus, te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos no Teu santo nome, de podermos, ó Pai, buscar um pouco mais do conhecimento da Tua palavra, buscar um pouco mais do conhecimento de Ti, para que possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor designou para nós lá em Gênesis 1, sermos a Tua imagem, sermos conforme a Tua semelhança, ó Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, esse é o desejo do nosso coração, que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus, que a gente possa cada dia mais, através dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso viver, glorificar o Teu santo nome e Te louvar e Te adorar com as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, pessoal, a gente vai tratar sobre o livro Organize Suas Emoções e a gente vai começar a entrar hoje nessa parte. A gente aprendeu bastante na primeira aula sobre um pouco das nossas emoções e agora nós vamos falar um pouco como lidar com as nossas emoções, lidar com aquilo que a gente sente no dia a dia. O livro base da nossa aula é este. Caso vocês queiram comprar, eu acho que vai ser super produtivo e muito bom para o crescimento e edificação de cada um de vocês. Ele trata de assuntos muito pertinentes e que, com toda sinceridade, dói bastante no nosso coração à medida que você vai evoluindo e vai avançando na leitura dele. O que a gente aprendeu até agora? Se eu fosse resumir a aula passada, a aula que o Mário deu, eu resumiria nessa única frase aqui. Aquilo que amamos molda fundamentalmente aquilo que a gente sente. Tudo aquilo que a gente traz exteriormente na nossa vida, seja em palavras, seja em atitudes, ele tem uma base, ele tem um fundamento, ele tem uma origem dentro de nós. E essa origem, fundamentalmente, é aquilo que nós amamos. Só que se a gente entende isso, e a gente parte desse pressuposto para começar a olhar e a lidar com as nossas emoções, algumas dúvidas vêm à mente. E eu já coloquei elas aí para que a gente possa começar a pensar. Legal, se aquilo que eu amo eu exteriorizo através das minhas emoções, qual é o problema se as coisas que eu amo e valorizo não forem boas? Lembra, na aula passada o Mário falou uma coisa interessante, que às vezes um sentimento bom não é bom. A exemplo, o marido ou a mulher que está feliz porque vai passar o fim de semana com o amante. Felicidade é um bom sentimento? É uma boa emoção? Mas por esse motivo é legal? Então percebam que não é só o sentimento em si, mas é aquilo que me baseia o sentimento. É aquilo que é a base do meu sentimento, de onde ele brota. Então, se eu tenho problemas com o meu sistema de valor, eu vou ter um problema com os meus sentimentos. E aí entra exatamente o cerne, o objetivo central da nossa aula hoje. É começar a conversar sobre o meu sistema de valores. Sobre como nutrir de coisas boas e tirar as coisas ruins do meu sistema de valores ou do meu coração. Então, qual que é a resposta para essas dúvidas, para esses questionamentos? Se vocês já conviveram com o Mário por mais de 2 vezes, vocês já ouviram ele falar 2 coisas. Alguém se arrisca a dizer o que é? O óbvio deve ser dito, essa é a campeã, mas existe uma segunda coisa que todo encontro com ele me fala. Eu não te ouvi. Bicha pra jeito, mas não deve ser isso. Ele fala sempre a seguinte frase: lide com isso. Então, como que eu vou tratar
as minhas emoções? Lidando com elas. Eu não vou as ignorar, eu não vou as supervalorizar, mas eu vou lidar. E por mais contraintuitivo que isso possa parecer, a forma bíblica da gente dar com um tema tão complexo que importa em tantas coisas das nossas vidas é lidando com isso. É olhando isso de perto e começando a mexer com isso. Para que a gente possa, biblicamente, encontrar as respostas adequadas que vão nos levar ao nosso maior objetivo, que é sermos cópias de Jesus Cristo aqui na Terra. Que é sermos mais parecidos com Jesus. E com isso, vivermos uma vida plena. E isso é algo que nós, como cristãos, temos que ter muito solidificado dentro de nós. A vida plena, ela não vem com sucesso financeiro, com sucesso no casamento, com sucesso com os filhos. A vida plena vem em ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Em caminhar lado a lado com Jesus. Só que antes da gente lidar, nós precisamos sair de duas grandes armadilhas que esse tipo de momento da nossa vida pode nos impor. São eles. E aqui eu vou tratar exatamente com os nomes que o livro traz, mas você pode encontrar em alguns outros momentos outros nomes. Supervalorização da emoção, ignorar a emoção. Aqui nós vamos tratar como o estoicismo e o hiperemocionalismo. E percebam que os desenhos colocados aqui são exatamente a ideia que eu quero passar para vocês. Não posso ser fofinho demais e não posso ser bruto demais. A ideia é exatamente isso. Vamos entrar em cada um desses temas e falar um pouco deles. Quando a gente trata do hiperemocionalismo, a gente trata exatamente dessa frase que está embaixo. Coloque para fora. As emoções são tudo. Hoje, a nossa sociedade, e aí eu não estou dizendo igreja, eu estou dizendo mundo aonde a igreja está inserida, ela tem a tendência de hipervalorizar as emoções. Aquilo que você sente é mais importante do que qualquer outra coisa. E ninguém tem nada com isso. Eu tenho que falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e as pessoas não têm que achar ruim. E se achar ruim, o problema é delas. Quando a gente entra por uma sociedade que hipervaloriza as emoções, que aquilo que eu sinto vale mais do que tudo, também, se eu me sinto uma mulher num corpo de um homem, eu tenho o direito de me expressar. E aí eu começo a entrar em outros temas que a gente começa a entender o porquê que a sociedade caminha aonde ela está caminhando, ou para onde ela está caminhando. Porque eu tenho direito. Eu posso falar. E se você se ofende com isso, o problema é seu. Eu posso falar. É o sentimento como prioridade máxima da nossa vida. E aí a gente começa a ter a autenticidade em alta. E a gente começa a ouvir expressões como, para ser honesto, preciso desabafar. E isso começa a tomar tempo e momento dos nossos diálogos na nossa vida. E a gente começa a ter uma sociedade fragilizada. Uma sociedade que não está pronta para lidar com as desventuras da vida. Tá bom, João, mas isso acontece na igreja? O que vocês acham? A nossa igreja não está fora da sociedade em que ela está inserida. Mas como que a gente vê isso refletido na igreja? É a busca incessante e louca pelo experiencialismo. É uma igreja que o tempo inteiro precisa ter um culto. Uau! Que eu vou chegar lá no último céu e vou ter uma experiência transcendental. Eu preciso, numa reunião de oração, receber uma grande porção de unção e sair de lá transformado. E eu começo dessa maneira a mascarar os meus sentimentos. Porque eu começo a fugir daquilo que é ruim e buscar o tempo inteiro aquilo que é grandioso, aquilo que me leva ao êxtase total. O fato é que da mesma forma, e eu acho essa frase aqui fantástica, biscoito é bom? Bolacha recheada é bom? Chocolate é gostoso? Eu particularmente gosto bastante.
Dá para ver pelo meu corpício que eu sou bem adepto a isso. Só que se eu passar a ter uma dieta à base de biscoito, de bolacha recheada, eu vou ter problemas de saúde. A Ana não deixa. Ela joga fora. Olha, Ela come antes. prefiro não comentar. A Ana ela tem o privilégio de ter um bom metabolismo. Vou me ater a esse comentário. O fato é, se eu passar a vida inteira comendo biscoito, bolacha o tempo inteiro, com certeza eu vou me deleitar bastante. Mas eu vou ter sérios problemas de saúde. A emoção dentro da igreja ou dentro da nossa vida, ela faz um pouquinho deste papel. Cara, é muito bom em algum momento eu ter meu biscoito, eu ter minha bolacha, meu chocolate, meu sorvete, mas eu não posso ter a vida baseada nisso. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Meu último ano de faculdade eu precisava terminar meu TCC, estudar para a OAB, porque eu tinha uma obrigação de passar na OAB de primeira, coisas de família, depois no momento eu explico isso para vocês. Sabe o que eu fazia? Eu saía da faculdade, minha faculdade era do lado do McDonald's. Eu pegava meu almoço, que era o Mac, passava na padaria do lado e pegava mais 3 pacotes de bolacha. Sentava e ia estudar. Eu comia o Mac e os 3 pacotes de bolacha. Eu entrei na faculdade com 79 quilos e saí com 100. Daí a gente começa a entender o que isso quer dizer. A dieta errada. A dieta de emoções errada vai nos causar ser crentes infantis. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Uma coisa importante. Tem um pregador americano, e eu anotei essa frase aqui que eu queria falar para vocês, é que a caminhada cristã ela é uma longa obediência na mesma direção. O que eu quero trazer para vocês sobre isso? Essa longa caminhada, ela nos impõe momentos difíceis e momentos mais fáceis. E se eu ficar o tempo inteiro buscando a experiência, a emoção que me leve ao 8º céu, eu nunca vou ter base dentro de mim para passar pelos momentos difíceis. Porque eles vão acontecer. Independente do que eu ser um bom cristão ou não. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Kaká, jogador de futebol, e ele falou um negócio que eu achei assim fantástico. Foi um cara chegando à maturidade. Ele falou assim, olha, eu tinha sido o melhor do mundo no Milan, eu estava indo para o Real Madrid, maior clube do mundo, e eu já tinha um esquema bom com Deus. Eu já sabia como pilotar Deus. Eu treinava bonitinho, eu não ia para a gandaia e eu orava todo dia. E eu comecei a me machucar, e eu comecei a não jogar, e o técnico que todos gostavam de mim não gostava de mim, e eu não conseguia jogar, e eu não conseguia evoluir. Se a gente for firmar a nossa fé no momento de experiencialismo, eu estou perdido. O que eu vou fazer neste momento que está dando tudo errado? Como eu vou me socorrer dentro dessa situação? Mas existe uma outra armadilha, que o nosso livro chama de estoicismo. Esse é aquele, emoção não é confiável, engula tudo isso. Aqueles que são um pouco mais velhos vão lembrar. O símbolo do estoicismo é o homem Marlboro. Aquele cara montado no cavalo, macho, que briga com qualquer um e vence qualquer um. Na época do Dani, assim, mais velho, seria tipo o Braddock. Lembra o Chuck Norris? Aquele que se ele pula no rio, ele não molha. É a água que fica Chuck Norrisada, sabe? É aquele cara que realmente exala poder, exala força. O cara não chora. João, esses dias eu vi a frase de Chuck Norris. Eu já fui um homem preso no corpo de uma mulher. Aí eu nasci. É exatamente o extremo oposto dessa avalanche de emoções. A emoção não é confiável. É coisa de menininha. A gente fala muito de homem, mas olha a nossa sociedade hoje e vê o tanto de mulheres que começam também a ter esse padrão de comportamento. E veja que aqui eu não estou sendo contra mulher ter sucesso ou brigar no mercado de trabalho. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou querendo falar sobre o padrão de comportamento, sobre abafar as minhas emoções, porque elas não têm sentido nenhum. E eu tenho que ser duro ao extremo. E isso existe na igreja?
talvez com menos voz nos nossos tempos de hoje. Apesar que eu percebo um movimento surgindo que, quando a gente se choca tanto com essa questão desse super emocionalismo, que leva aquelas distorções sobre ideologias de gênero, feminismo, etc., a igreja começa a rebater isso exatamente com o estoicismo. E começa a falar que você chorar demais, você dar voz demais às suas emoções, é falta de fé. Aí é aquele exemplo daquela mulher que ela teve só uma única criança, de 2 anos de idade, acometida de câncer, e morreu. E aí ela vai no domingo seguinte na igreja e ela não pode chorar. Ela tem que ter um sorriso no rosto, porque ela tem que provar que ela tem fé e Deus é bom e consegue curar o coração dela. Poxa, já é um exemplo muito longe da minha vida. Então eu vou falar um exemplo que eu vivi. A igreja que uma vez eu frequentei tinha um pastor. E era aquela igreja que você entrou, orou, o fogo desceu, o milagre aconteceu. E ele teve câncer. E aí a gente orou. E a gente orou. E a gente orou de novo. E ele curou. Só que depois de 4 anos o câncer voltou. E voltou com metástase. Aí a gente orou mais. Porque a igreja tinha mais membros. E aí a gente fez corrente de oração, levou ele no culto, orou, fizemos culto na casa dele, foi aquele negócio. E ele morreu. Aí a gente chegou numa conclusão. Das duas, uma, ele não tinha fé, eu estava em pecado. Esse é o outro extremo oposto que a gente corre risco dentro das nossas igrejas. Quando a gente começa a pensar no estoicismo. E aí essa frase aqui, para mim, é o resumo da nossa grande crítica ao estoicismo. No entanto, o estoicismo não percebe que as emoções são um dom dado por Deus, uma ajuda na obediência, uma ocasião constante de conexão com o Senhor e uma fonte vital de informação sobre os problemas mais profundos do nosso coração. Pessoal, a emoção, ela tem um objetivo: te levar para mais perto de Deus. O desespero é para te levar à oração. A ansiedade é para te levar à oração. Dentro do livro ele tem uma frase que eu achei fantástica. Ele fala que a ansiedade é uma oração desperdiçada, no sentido de que, às vezes, você vai ser acometido da ansiedade. Agora a questão é para onde essa ansiedade vai te levar. E eu falo isso, gente, com conhecimento de causa própria. Uma pessoa extremamente ansiosa que tem muitas vezes dificuldade em lidar com a própria ansiedade. A ansiedade, ela precisa te levar à oração. Uma coisa que acontece dentro da nossa sociedade é tentar abafar a emoção ao ponto de que ela não exista. Aí sabe aquela pessoa que não se abala com nada? Ela parece ser indiferente a tudo. Parece que ela está até drogada, né? Fulano morreu. Seu time ganhou. Não tem ali aquela menor emoção. Também, isso é uma vertente. Eles chamam de mindfulness, que é realmente você ter a mente vazia para lidar com as desventuras da vida. E a gente não pode cair também nessa cilada. Legal, mas existe uma opção melhor. Lê alguém para mim, por favor? Lidar biblicamente com as emoções é um caminho de equilíbrio que evita tanto o culto aos sentimentos, hiperemocionalismo, quanto sua repressão total, estoicismo. É olhar para ela, ver o que encontra e só depois escolher como responder. Processo que consiste em... É uma honestidade com relação aos nossos sentimentos. Nós vamos ter sentimentos, nós vamos ter emoções. Então eu tenho que ter um olhar honesto sobre ela. E aí sim eu vou analisar. E eu vou, em cada um desses passos que a gente vai entrar, primeiro identificar. Uma frase para mim que resume isso é: vou dar nome aos bois. Eu vou examinar de onde vem essa emoção. E aí eu vou avaliar. Ela está vindo de algo bom ou de algo ruim? E somente então, eu vou agir em cima dessa emoção.
seja para mudá-la, seja para evidenciá-la, seja para evoluir. O primeiro passo, então, é identificar. E o objetivo nesse primeiro passo é simplesmente você ter consciência de algo dentro de você. E veja, aqui eu não quero que você tente dar o nome exato. Não precisa disso. Você precisa saber que algo está acontecendo. O primeiro passo para resolver um problema é saber que eu tenho um problema. E, gente, isso é fundamental. Porque o pior paciente que existe é o que não quer ser curado. É o que não quer receber tratamento. E muitas vezes a gente não quer receber tratamento porque a gente acha que não tem nenhum problema. Acha que não está sentindo nada. E nós estamos. O tempo inteiro. Você só tem sentimento enquanto você respira. Se você está respirando, você está sentindo algo. Você está sentindo algo em relação ao que eu estou te dizendo agora. Você talvez esteja trazendo algo da sua casa hoje. Algum problema, alguma preocupação, algo que aconteceu com você. Então o primeiro ponto que eu preciso ter aqui é nomear. Para lidar com um sentimento é essencial reconhecer sua existência e tentar descrevê-lo. Aí vem algo que eu quero começar a partir de agora a contar uma história. Imagina um marido que a esposa foi ajudar a fazer uma tarefa doméstica que ela já havia pedido para ele fazer várias vezes e ele, na cabeça dele, sem conversar com a esposa, planejou fazer dali 2 dias. Mas ele não bateu um papo com ela e não negociou isso com ela. E aí ela foi e fez. Só que ela quebrou o aparelho. Vamos falar, o cortador de grama. Ela quebrou o cortador de grama. Não sei se por culpa dela, se estava mal funcionando. O fato é que ele quebrou. E aí eles chegaram e sentaram para jantar. E aí o marido estava sisudo. Não conversou muito com a esposa. O primeiro passo desse marido é identificar. É saber que ele está irritado, chateado, frustrado. Não sei qual é a palavra. Ele precisa identificar. A meta inicial não é ter um rótulo exato, mas é tomar a consciência de que algo está acontecendo. Aqui tem alguns exemplos dentro da Bíblia do que aconteceu. Aqui é Jesus no Getsemane, que ele expressa a sua angústia profunda. O próximo versículo ali de Lucas é ele se alegrando pela fé das pessoas. E aí tem os salmos de Davi, alguns deles, Davi expressando a sua alegria, a sua tristeza com Deus. Então é bíblico eu dar nome ao meu sentimento e levar esse sentimento a Deus. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas tenha primeiro isso com você. Identifiquei. Eu preciso saber que algo está acontecendo, mesmo que eu não saiba o nome exato, e eu vou levar isso diante do Senhor. Tem um detalhe que às vezes eu não vou ser a pessoa que vou identificar primeiro. Ótimo ponto. Eu preciso de amigos. Esteja atento às pessoas que te amam e que vão poder chegar e falar, cara, você está diferente. Tem algo acontecendo com você. E você ter a humildade de ouvir e receber da pessoa que você sabe que te ama, isso é fundamental para essa caminhada. Por isso que o cristianismo ele não é uma religião de lobos solitários, mas ele é uma religião de pessoas que se unem para chegar perto do Salvador. Ponto fundamental, mais ou menos o que o Mário fez comigo agora. Ele me ajudou. E eu tenho que ouvir como você precisa ouvir. O segundo ponto é examinar. Legal, eu sei que algo eu estou sentindo. O marido lá, ele está irritado. O que está gerando esse sentimento? Poxa vida, ela não sabe que daqui 2 dias eu vou arrumar, vou mexer na grama? Ela não sabe que é caro ter que consertar isso? E agora eu vou ter que sair do meu conforto? Ou vou ter que gastar um dinheiro que eu não estava planejando para arrumar tudo isso? Em contrapartida, talvez, porque esse marido, acho que vocês não conhecem ele, não acontece isso na nossa igreja, né? O que acontece muito é o que eu vou falar agora, que é o quê? O marido vai dar um sorriso e agradecer ela, porque ela se preocupou em fazer algo por ele. Talvez seja essa, e é uma alegria. E seria muito bom, porque ele está valorizando aquilo que a esposa fez por ele.
Concordam comigo? Nem sempre dá certo, né? Nem sempre a gente consegue sentir isso. É o olhar para dentro. Ela deve ser, essa emoção ela deve ser virada igual aqui, ó. Essa mulher está examinando ali uma joia. Ela está vendo de todos os lados. Cada vertente dela, cada parte brilhosa dessa joia, para saber exatamente da onde ela se originou, da onde brotou esse sentimento. E aí as emoções, a gente tem que ter essa consciência. Elas comunicam e revelam aquilo que a gente valoriza. Poxa, se eu estou feliz porque a minha esposa tentou algo e quebrou, eu estou valorizando o amor dela. Se eu estou frustrado porque ela fez sem falar comigo, talvez eu esteja valorizando o meu descanso, porque agora eu vou ter que sair da minha zona de conforto para arrumar esse negócio. Ou estou valorizando o tempo que eu vou desperdiçar em dinheiro para consertar esse negócio. Ou talvez seja um reflexo da raiva que nós temos, santa, por esse mundo caído. Porque a maldição de Gênesis 3 é o quê? Que nós vamos ter problema durante o nosso trabalho, por causa do pecado de Adão e Eva. E às vezes eu estou frustrado, porque eu quero que as coisas funcionem corretamente. Perceba que pode até ser uma raiva santa. O fato é que a emoção, ela é a dor de cabeça. Ela é um sintoma. Ela não é o problema. A emoção é aquilo que surge visualmente aos olhos, mas ela não é a origem. E aí é um ponto-chave para nós começarmos a entender e desmistificar as nossas questões emocionais. Eu gosto muito, e para mim tem muito a ver, o Salmo 139. Lá no versículo 23, 24, eu vou falar mais ou menos ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é exatamente a ideia de examinar. É sondar o meu coração e entender o que está causando o sentimento, a emoção que eu estou transmitindo naquele momento. Então eu identifiquei que tem algo. Agora eu estou examinando e querendo saber de onde veio isso. E aí eu passo para o próximo passo e vou ser sincero, esse é o passo difícil. É avaliar. É dar o próximo passo, é descobrir quais aspectos que você está sentindo que são bons e piedosos e quais são destrutivos e egoístas. E aqui tem um segredo. A natureza das nossas emoções, raramente, elas são puramente boas ou puramente más. Te contar um segredo. A gente tem alguns defeitinhos. E nem sempre os nossos sentimentos vão ser 100% bons e também nem sempre eles vão ser 100% ruins. E isso é algo que a gente tem que considerar quando eu começo a avaliar os meus sentimentos. Ele usa no livro, muito sabiamente, o exemplo da tinta, quando você vai comprar tinta. São várias cores caindo ali no pote que vão misturar e fazer a cor que você deseja. Eu nem vou falar alguma mistura de cor, porque eu não sou daltônico, mas eu sou péssimo para descobrir cor. Para mim, verde e azul é praticamente a mesma cor. Então, assim, mas é muito essa ideia de você entender que quando você começar a avaliar os seus sentimentos, a origem daquilo que você está sentindo, você vai ver que você vai achar milhares de coisas boas e milhares de coisas ruins. E aí você vai ter que entender qual delas é que realmente está te fazendo aflorar o sentimento. Sentimentos justos e bons. Algumas emoções são justificadas. A ira com o mundo quebrado, que é o que a gente acabou de falar. A Bíblia chama a desordem e o sofrimento causados pelo pecado de maldição. Sentir raiva por causa de contratempos frustrantes, como um cortador de grama quebrado, pode ser um reflexo do nosso anseio por um mundo restaurado. Perceba que até nesse exemplo a gente pode achar uma coisa boa. Mas também existem sentimentos maus, que eu vou estar valorizando o meu egocentrismo. Eu vou estar valorizando o meu direito de achar ruim. Quantas vezes você já não se deparou e falou assim: mas eu não tenho o direito de dizer? Mas eu não tenho o direito de falar? Aqui,
a gente tem que defrontar a Bíblia. O que eu estou sentindo valoriza a vontade de Deus e o que eu estou sentindo que é contra a vontade de Deus? Em outras palavras, eu odeio o que Deus odeia e eu amo o que Deus ama. Esse sentimento que eu estou sentindo, a causa dele, meu egocentrismo, porque minha mulher não foi me procurar, porque ela não esperou. Eu estou valorizando o meu conforto em detrimento da felicidade ou da tranquilidade ou da paz da minha esposa. É isso que a Bíblia fala que eu tenho que fazer? Ou ela fala para eu me doar ao outro? Percebam que aí agora eu passo, como eu achei a origem do meu sentimento, a defrontar ele com princípios bíblicos. E aí eu começo a saber se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Estão me acompanhando? Eu botei nome, eu dei nome aos bois. Eu achei a origem daquilo, o porquê que eu estou sentindo aquilo. E agora eu estou colocando aquilo à luz da Escritura. E eu estou começando a perceber se o que eu estou sentindo vem de Deus ou vem da minha natureza caída. Legal. Aí eu vou começar a agir. Eu vou identificar, eu vou examinar, vou avaliar. E o passo seguinte é agir em forma de construir, em forma de restaurar, em forma de restabelecer. Mas aqui, essa maneira de agir, a gente tem dois grandes blocos. Nós podemos ter um agir preventivo, vamos sair um pouco do exemplo do cortador de grama, e vamos falar dessa prevenção. Que é o quê? Nutrir o que é bom e resistir ao que é ruim. Aqui vem o nosso tempo de oração, aqui vem o nosso tempo de leitura da Bíblia, aqui vem o nosso tempo de comunhão com Deus. Porque através desse momento eu estou nutrindo meu coração daquilo que é bom. E aí, se você já me ouviu falar, você já ouviu eu dar esse exemplo 1 milhão de vezes. É um tubo de creme dental. Eu posso ter a fé que for, mas na hora que eu apertar, ele vai sair o creme dental. Se o que tem dentro de mim é bom, é bíblico, na hora que a vida me apertar, o que vai sair de dentro de mim? O que é bom. E também a antítese disso é verdadeira. Se o que está dentro de mim não é bom, na hora que eu for apertado pela vida, o que vai sair? Ameaça, briga, guerra. Então, esse ponto da ação é quase que um ponto de constância na nossa vida, que deve ser feito todos os dias, e é quase um ponto de prevenção aos momentos que vão vir na minha vida. O objetivo aqui não é mudar a emoção. O objetivo é mudar a fonte da emoção. O objetivo aqui é curar o meu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que preservar o nosso coração, porque ele é a fonte da vida. É ali, a partir dali, que Deus vai brotar dentro de nós. Amém? Vamos voltar para o cortador de grama? O exemplo prático do marido. A primeira coisa que ele deve fazer, e a primeira coisa que eu e você devemos fazer, é orar. E é orar de maneira sincera. É colocar isso diante de Deus. Eu gosto muito quando a gente lê a Anunciação. Que o anjo vem trazer para Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Cara, ela duvida. Ela era uma menina de 14 anos ou 16? Era alguma coisa assim. Era uma adolescente que se põe diante de uma situação que ela não é casada e ela vai ser mãe do Salvador da humanidade. E o que acontece? Ela duvida. E o que ela faz? Ela bota essa dúvida diante de Deus. É uma oração sincera. O segundo passo é arrepender-se. Vamos falar do marido? É ele revisitar aquilo que ele sentiu e entender que ele já orou diante de Deus, que ele já colocou a frustração dele diante de Deus e ele percebeu que aquilo que ele agiu com a esposa na hora do jantar não foi legal. Então ele tem que se arrepender. E aí, conversar. E aí, tomar a atitude em direção
ao perdão. Tomar a atitude em direção à reconciliação. Eu digo que você avaliar e entender o seu pecado é muito difícil. E a outra parte tão difícil é essa. É esse terceiro passo. É você ter a atitude em direção a isso. Uma coisa importante, deixa eu voltar, que eu lembrei. Isso não quer dizer que ele não possa, se for possível, falar para a esposa, olha, próxima vez, me espera ou me chama para a gente fazer. É óbvio que ele vai ouvir, então faça também na hora que eu te pedir. Mas não é pecado ou não é errado nós termos conversas difíceis e falar aquilo que a gente também sente e aquilo que a gente quer. Mas o fato é, voltando aqui para a gente terminar o exemplo do marido, ele precisa se reconciliar com a esposa. Porque ele olhou primeiro o seu egocentrismo, o seu conforto, em detrimento daquilo que a esposa fez. Alguém lê essa última frase aí para mim? Ação contínua. O texto sugere que essa situação pode ser uma oportunidade para um estudo bíblico contínuo, para que o coração aprenda a valorizar as coisas que durarão pela eternidade. O amor mais do que as coisas que passarão. Dinheiro, tempo e conveniência. Aqui também a gente pode sair com um ensinamento. Essa situação pode me levar a ter um estudo familiar. A gente ter um momento de oração em família para que a gente aprenda a valorizar amor. Eu vou pegar ali 1 Coríntios 13 e vou começar a estudar sobre o amor. Sobre aquilo que é importante para Deus. Sobre aquilo pela qual Deus valoriza. Percebo que também eu posso sair com algo bom de tudo isso? E é legal, e é importante que a gente pense nisso. Porque é assim que nós crescemos. É assim que nós começamos a ser mais parecidos com Jesus. Então, pessoal, eu dei nome aos bois. Eu examinei, eu avaliei e eu comecei a ter ação. Tá faltando alguma coisa? O que vocês acham? Sim. Eu não vi quem falou. O poder do Espírito Santo, porque é impossível conseguir sem isso. Lidar com as emoções significa fatalmente o que então? Envolver Deus. Já que você deu o prefácio, você lê a frase. Nossas emoções são fundamentalmente criadas para nos forçar a nos envolver com Deus. E a maior mentira que, ironicamente, tanto o estoicismo quanto o hiperemocionalismo compram é que nós podemos e devemos lidar com nossas emoções sem trazê-las ao Senhor. Se nós não envolvermos Deus, mas simplesmente usamos um sistema baseado na Bíblia como um método para lidar com as emoções, nós perdemos a esperança central que temos como cristãos. Gente, tudo que eu falei tem uma coisa fundamental. Deus tem que estar envolvido. O que é a nossa esperança central? É o nosso Salvador. A gente tem que ter consciência que nós temos um advogado perante o Pai. Que nós temos um Salvador que se preocupa com os nossos momentos, com o nosso dia a dia. Que se preocupa com as coisas mais banais da nossa vida. Essa consciência, ela é fundamental, porque senão eu vou ter só mais um método, eu vou ter só mais um plano, e eu não vou ter a vida de Deus dentro de mim. Percebam que até para isso, eu estou chamando a tua emoção a aflorar, porque você precisa se deixar tocar por Deus, para que o Espírito Santo faça a obra dentro da tua vida. A palavra que você aprende, ela vai frutificar à medida que você dá liberdade a Deus agir na sua vida. Através da sua racionalização, sim, mas através das suas emoções também. E é fundamental a gente ter na nossa imagem a cruz de Cristo, a cruz do nosso Salvador. Que Ele não fez qualquer coisa, Ele fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. A soberania de Deus não é desculpa para nós sermos turrões, para nós sermos sisudos. A soberania de Deus, ela é o conforto que o Senhor
vai construir e vai fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem. Cooperar para nosso bem é nos fazer ser mais parecidos com Jesus. É andarmos com Jesus. O lado bom da vida é andar com Jesus. Você está numa igreja hoje para você andar com Jesus. Você não está aqui para receber a sua capa e a sua coroa e sair voando pelo mundo. Você está aqui para andar com Jesus Cristo. E um dos pontos que isso vai contra é que talvez alguns aqui foram criados assim, desde criança. Eu quero agradecer pelo meu brinquedo. Não, você vai orar por isso? Você vai orar porque você está triste? Vai orar. E alguns foram ensinados errados. Isso está errado, isso tem que mudar e pronto. Não tem essa outros tempos. Não, estavam errados. Estavam tolhendo a ideia de nos aproximarmos de Deus pelas nossas emoções. Outros já têm isso naturalmente, não conseguem imaginar. Isso facilita a oração sincera, né? Mas alguns aqui podem ter sido criados nessa ideia. Coisas que eu lido e coisas que eu posso orar, que Deus pode me ajudar. E quando a gente percebe que sem Ele a gente não pode fazer nada, e que com Ele tudo fica melhor, então eu posso orar pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas, e aí faz sentido orar sem cessar. Porque se eu só oro pelas coisas grandes, orar sem cessar não faz sentido. Então eu preciso esperar um grande BO, eu preciso esperar algo que eu precise de Deus para poder incluir Deus na... É como se eu precisasse primeiro me organizar. Aí eu que sou um homem que vive de regime, eu tenho para mim, esse para mim é o melhor exemplo possível. Eu estou indo no nutricionista, nutrólogo, qualquer coisa assim, para fazer uma reeducação alimentar. Cadê o Guilherme? Já foi, então tá bom. Eu estou lá querendo aprender a me reeducar para emagrecer, ou para engordar, depende do caso. Aí aquele mês não foi bom, eu não comi direito. E aí eu não perdi o peso que eu devia perder. Aí eu não vou no nutricionista, ou no nutrólogo. Qual é o racional disso? Se aquela pessoa está ali para me ajudar a emagrecer, e eu não estou conseguindo emagrecer, e aí eu não vou porque eu estou com vergonha, quem já fez isso? Percebam como nós somos ilógicos. Ora, se Deus disse que já está preocupado ao ponto de querer me ouvir, mas isso é pequeno demais. Eu preciso me organizar melhor para chegar diante de Deus. Não, gente. Deus me quer esfarrapado, me quer sujo, porque é Ele que quer me limpar. Então, derramar o meu coração diante de Deus implica no que está no Salmo 62. Lê aí pra gente, alguém, por favor. Pode ler. E nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar é levar a Deus os seus sentimentos honestamente. Como que eu levo a Deus os meus sentimentos? Orando. Orando sem cessar. Orando continuamente. Vocês concordam que é assustador, chocante, você pensar que o Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele quer te ouvir? E mais, Ele sabe o que você vai dizer e Ele quer te ouvir. E Ele está preocupado com as suas mazelas, com a sua unha encravada, com a sua espinha feia no nariz, com o seu brinquedo que quebrou a rodinha. Ele está preocupado. Porque a emoção, ela é, e eu vou repetir isso novamente, uma forma de conexão a Deus. Eu chegar a Deus emocionalmente é bíblico. A minha emoção, ela foi feita em mim, ela é legítima para me levar a Deus. É igual aquela história do empresário que faz a sua oração de manhã, mas das 8 às 18, vamos pôr ali do horário de trabalho, ali eu não ponho Deus. Não é a parte boa da vida. Meu irmão, você vai passar 8, 9, 10 horas trabalhando e ali não pode ser a parte boa da sua vida? E Deus não vai estar ali?
Aí a gente tem aquele falso conceito que trabalhar não é bom. E aí a gente volta daquela época medieval que serviço mesmo era só o clérigo. E o resto era de menor valor. E não é assim. A nossa vida honra e glorifica a Deus em todos os momentos. Adorar a Deus não é só tocar músicas. Adorar a Deus é viver em nome de Deus, orando sem cessar. Mas quem você está envolvendo importa. Olha a parte final do nosso versículo. Ele é nosso refúgio. Lê alguém esse versículo para mim, por favor. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre posso me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Sabe, pessoal, muitas vezes o motivo de nós não levarmos as nossas dificuldades a Deus em oração é por falta de confiança. E a Bíblia aqui é clara, Ele é nosso refúgio e Ele é a rocha da nossa fortaleza. Deus não abre mão dessa confiança, de que nós depositemos essa confiança em Deus. E eu vou te contar um segredo. Se você não confia em Deus, você vai confiar em alguma coisa. Você vai confiar em alguém, você vai confiar no seu dinheiro, você vai confiar na sua capacidade. Alguma coisa você vai depositar a sua confiança. Porque nós somos assim. Nós somos criados para confiar. E se não é em Deus que nós confiamos, em alguma coisa ou em alguém nós vamos confiar. E aí eu te pergunto, alguém é mais digno da nossa confiança do que o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ama? Porque não é só a questão de ter todo o poder, é ter todo o poder e se mover nas mais pequenas coisas da nossa vida, por mais irrelevantes que possam parecer. Se nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, e Deus diz que se preocupa conosco mais do que com os lírios, a gente não tem motivo para buscar a Ele em primeiro lugar. E buscar a Deus em primeiro lugar não é abrir mão do meu trabalho secular para Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar é ter consciência que sem Ele eu não consigo me levantar da cama para vir na igreja. Que sem Ele eu vou abaixar para amarrar meu cadarço e corro o risco de ter um AVC. Esse é o ponto. Isso que o Mário falou de oração, eu acho que também tem relação com a gente entender a oração não como algo relacional, mas como uma tiragem de pedido. Então, eu quero orar para Deus e pedir aquilo para que eu receba. Então, só como... Por isso que a sessão de orar sem cessar, às vezes, torna difícil quando a gente é ensinado... A pedilança, né? Oração. Quando eu vou ensinar meu filho sobre oração, eu falo, filho, ora por isso, mas me dá um gelo no coração e pensar assim, ó, só que Deus nem sempre vai responder o que você quer. E é profundo, né? E aí você tem que ensinar para uma criança, mas eles já estão compreendendo, né? Então, filho, leve tudo em oração, sabendo que Deus vai te ouvir e vai responder conforme a vontade dele. Então, essa confiança, você construir essa confiança é profunda. Eu sempre lembro, quando a gente trata desse assunto, eu lembro daquela música, encontrei um grande amigo e o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode ter a resposta sincera. Os teus melhores amigos são aqueles que concordam com tudo que você faz ou aquele que bota o dedo na ferida e fala, bicho, você errou? Não é? E é difícil falar isso. Você é mãe, eu acho que a gente tem um grande exemplo disso. Como é difícil corrigir nossos filhos. Como é difícil ter consciência que nossos filhos pecam. Pecam tão malvadamente quanto nós e às vezes pior. Às vezes alguém chega para você da escola e fala, teu filho fez isso. Não, meu filho não. Meu filho não mente. Pelo menos não nesse segundo agora, porque ele não abriu a boca. É porque Davi sabe quão profundamente todos nós lutamos para confiar a Deus as coisas que realmente são importantes para nós, que ele enfatiza que Deus é um refúgio quando nos chama a desnudar o nosso coração. De certa forma, por Deus ser onisciente, onipotente, a vontade de Deus é empírica. Não dá para fugir da vontade dele. Não.
Certo. Mas antes de eu orar sobre algo, a vontade de Deus já estava acontecendo. Depois de eu orar sobre algo, a vontade de Deus vai continuar acontecendo. Então, A vontade da oração nesse sentido, assim. te mudar. Tá. Te levar a mais perto de Deus. E a Bíblia fala que a oração move o coração de Deus. Chega a ser um mistério. A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar. Mas o fato é, ora, porque funciona. Agora, funciona porque Deus vai te mudar? Ou porque Deus vai mudar a situação? Ou porque Ele já sabia que Ele ia mudar a situação e te levou a orar para mudar a situação? Não sei. E sinceramente, hoje nós vemos como espelho obscurecido. E só vamos saber quando estiver diante da glória. Aí talvez a gente possa entender melhor. Mas o fato é que eu orar, ou Deus vai mudar meu coração, ou Deus vai mudar a situação, mas a vontade dele vai acontecer. João, tem aquela história da mulher, né, com o juiz, né? E aí Sim. orar incessantemente e o juiz mudou. Né? Faça... Então a nossa parte é orar, independente do que vai acontecer. Né? Exatamente. Acho que a oração não move o coração de Deus, não está na Bíblia, mas ela comove Deus. Exato. Eu acho que é uma diferença significativa. Um Deus que é todo interessado pode ser comovido porque ele se importa, né? E esse questionamento prático, né? Ele é bom e é honesto. Vai acontecer? Vai, mas quando eu participo, a minha alegria é maior. Exatamente. Então, eu quero me relacionar com Deus que me ama e se relaciona comigo. Então, Deus, ele criou a vontade dele e ele inclui a oração no processo. Então, para eu viver plenamente e satisfatoriamente aquilo que ele quer, a minha oração faz parte desse processo. Ela não dá o resultado, porque a nossa oração não é para dar o resultado, mas é para se relacionar com ele e desfrutar daquilo que ele está fazendo, nos moldar a isso, né? Porque senão eu ficaria sempre frustrado quando o resultado for diferente e acharia que a oração não valeu a pena. Mas valeu a pena pelo simples fato de que eu orei a esse Deus que me ama e que eu amo também. Então valeu a pena. É o modo de Deus nos colocar dentro da equação. Eu sempre penso desse jeito. Fazendo um paralelo a isso, quando os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por algo que eles estavam falando, agora não me lembro o que é, e Jesus disse, se eles se calarem, até as rochas vão falar. Eu entendo muito isso como, sim, é a maneira que Deus quis que nós participássemos. Ele quer que nós falemos, porque poder Ele tem para fazer as montanhas falarem e fazer as coisas acontecerem. Ele não precisava de nós, mas Ele nos amou. E de alguma maneira Ele nos quis. É a história de todo e qualquer relacionamento humano. Quando você ama, a primeira coisa que você quer é a pessoa perto, participando da sua vida. É, inclusive, parte do DNA de Deus dentro de nós. Até Jesus fez isso. Ô Dani, você consegue ler daí? Lê lá pra gente o Mateus 26. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, antes da gente entrar propriamente no versículo, é chocante Jesus convidar os discípulos para participar da angústia dele. Esse, para mim, é o primeiro ponto que me choca. Porque se ele é perfeito e viveu a humanidade perfeitamente e é todo poderoso, e mesmo assim ele quis que os amigos dele participassem. Lembra? O Mário falou isso lá no começo. Ter amigos que vão participar das nossas angústias. Esse, para mim, é o primeiro ponto e chocante. Mas vamos adiante. Ele fala com Deus honestamente sobre os seus sentimentos. Ele chama os amigos e então, depois de pedir ajuda, ele vai cair de joelhos diante de Deus. Assim como lá o Salmo 62 que a gente acabou de ler nos exortou. Derramar o coração diante de Deus. Lê lá o 39 também, Dani. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele não busca ali distrações para amenizar a sua angústia.
Nós somos mestres em buscar distrações. Sexo, poder, drogas, bebidas, para dar aquela entorpecida na realidade. O que Jesus fez e está nos ensinando? Ele chamou os amigos a participar e derramou seu coração diante de Deus. Dobrou o joelhão e foi derramar aquilo que ele sentia honestamente diante de Deus. A oração, ela é a força vital do ministério de Jesus. E aí você começa agora com esse olhar a ler de novo os evangelhos e você vai ver vários momentos que Jesus sai ao monte para orar, que ele se afasta em oração, porque essa dinâmica de estar em constante contato com o Salvador, com o Criador, foi fundamental para que ele tivesse cada vez mais cheio e pudesse realizar o ministério dele. E isso é um grande ensinamento valoroso para nós, de estar a todo momento tal como Jesus. E essa acho que é a maior expressão de angústia que Jesus teve ali no Getsemane, ele se entregar e derramar o coração a Deus. E essa é uma porta que a gente tem que atravessar constantemente. Lê alguém essa frase para mim, por favor. É muito importante levar suas emoções a Deus, porque ler sua Bíblia, fazer negócios honestos e manter a calma como pais não são o objetivo final da vida humana. Amar ao Senhor e caminhar com Ele é questão. E aí entra o versículo. Outra pessoa, lê o versículo para nós. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você fazer coisas boas vai ser consequência da tua vida ser cheia da palavra de Deus. Mas para que você faça as coisas boas, o teu coração tem que andar constantemente com Deus. E esse é o ponto que Jesus nos ensina tão maravilhosamente através da vida dele. É estar conectado o tempo inteiro com Deus, com o coração derramado, honesto diante de Deus. Nós não somos, como diria o versículo distorcido, mais que vencedores o tempo inteiro. Nós somos aqueles derrotados que encontraram o Salvador. E esse Salvador transformou a nossa vida. E é por causa disso que nós somos vencedores. Não vencedores para resolver todos os problemas, mas vencedores porque podemos caminhar ao lado do nosso Salvador. Esse é o ponto que a gente precisa entender quando a gente está lidando com algo tão importante que é as nossas emoções. E para findar, esse versículo que para mim é fundamental e a gente precisa entender. Atravessar a porta constantemente é a gente entender que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não vai desprezar uma oração feita pelo filho dele, pelos filhos dele. O Senhor não vai tapar os ouvidos a te ouvir. A todo momento que você se dobrar diante de Deus, saiba que você tem um Salvador pronto a te ouvir. E isso é reconfortante. Isso é uma grande alegria. Porque a gente não vai passar pelos problemas da nossa vida sozinhos, mas nós vamos passar com o nosso Salvador. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Próxima aula, lidando com as emoções, parte 2. O Mário que vai trazer para nós vai ser lá no dia 7 de setembro. Amém? Vamos para a nossa celebração coletiva.